Jornais brasileiros estão falando que o governo brasileiro está gastando além da conta, que nós estamos importando muito, que nós vamos ter crise. Mas quem está em crise realmente são os Estados Unidos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó, a arrecadação aumenta, mas o país gasta mais do que tem. Tá? É isso que os jornais falam. A dívida brasileira, gente, ela teve realmente complicada com a crise da dívida externa. Aí veio aqui embaixo, o Fernando Henrique, para regularizar, assumiu muitos esqueletos, mas agora com o governo Lula, ela está em franca decadência. Então o Brasil não vai ter problema com gasto público. Mas agora vamos analisar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, vocês vejam o PIB dos Estados Unidos com relação ao mundo, ele está em franca decadência. Você tira uma linha média aqui, ó, você vai ver que ele está caindo, só que ele tem alguns suspiros. Então, por exemplo, com a crise da América Latina, os Estados Unidos levantou bastante os juros deles e com isso valorizou o dólar e o PIB, tá? Só que depois voltou a cair. Isso aqui, ó, o Alan Greenspan viu que tinha uma exuberância racional, viu que o mercado dos Estados Unidos estava errado, mas deixou que a coisa acontecesse porque isso valoriza o PIB. Só que aconteceu o estouro da Nasdaq e das outras ações do Dow Jones também. Então, depois que estourou a Nasdaq, já tem uns 10 anos, os Estados Unidos vive uma crise atrás da outra. Então, em 2001 teve as torres gêmeas, tá? Agora vai ser crise uma atrás da outra. Em 2008 estourou a bolha imobiliária e agora deve estourar a bolha dos títulos americanos. Então vamos lá, 10 anos de crise, ó. Estouro da bolha, torre gêmea, bolha imobiliária, a quebra do Lehman Brothers em 2008, o mercado imobiliário começou a cair em 2006 e a crise vai se arrastando. Em 2008, com a quebra do Lehman Brothers, deu uma precipitada, houve um catalisador que aumentou a intensidade da crise e os governos ganharam moral, ganharam força política para dar dinheiro para os banqueiros. Em 2010 agora, os Estados Unidos fez a facilitação quantitativa. Poucas pessoas sabem o que é isso e sabem qual que é o significado disso. O que é facilitação quantitativa? Eles estão baixando os juros de longo prazo e com isso eles aumentam o valor dos títulos americanos. Só que esse aumento está provocando uma bolha e essa bolha vai estourar. Eu não gosto de prever com dados porque é difícil, é complicado a gente acertar, mas eu acredito que em 2011 ou 2012 nós vamos ter o estouro das bolhas dos títulos americanos. Se não tiver o estouro das bolhas, nós vamos ter muitas notícias de crise tanto na Europa quanto nos Estados Unidos em 2012. Então eu trouxe aqui para vocês, ó, o pessoal mete o pau que o governo brasileiro gasta muito. O governo brasileiro, ó, a dívida pública aumentou, caiu, aumentou, e agora, isso aqui é o número do FMI, tá? Agora nem peguei do Banco Central, peguei do FMI para vocês não falarem que os números estão errados. E de agora em diante, ó, de 2002 em diante, a dívida pública, a dívida líquida do setor público brasileiro está caindo consistentemente, ao contrário dos Estados Unidos, ó, que está subindo de uma maneira muito perigosa. E vocês vejam que aqui em 2008, ó, no ano que a crise bateu mais pesado no Brasil, a dívida pública brasileira caiu mais rápido. O que é isso? Nós temos um seguro contra crises. O governo brasileiro é altamente credor em dólar. Então, quando o dólar dispara, ele ganha muito dinheiro e a dívida dele diminui fortemente. Então, nós estamos totalmente segurados contra a crise externa. Já os Estados Unidos, ó, a dívida dele veio aumentando. Isso aqui é o efeito da exuberância racional. O Alan Greenspan deixou que houvesse uma exuberância nas ações, que houvesse uma bolha, e o governo arrecada tributos com isso. Então o governo ganha dinheiro, tanto ganha politicamente quanto financeiramente. Só que estourou a bolha das ações, depois agora estourou a bolha imobiliária, e vocês vejam que a bolha imobiliária ela é muito mais importante do que a bolha das ações. Ela traz um efeito muito complicado. Isso aqui vai dar a maior merda, essa subida da dívida pública americana. Falou, moçada?